Embora assustem, as pandemias são mais frequentes do que se imagina. Em alguns casos, elas são até previstas pelos órgãos de saúde. É o que a gente confere no próximo VT. Historicamente, o mundo enfrentou uma série de doenças que levavam à morte grande parte da população atingida, como, por exemplo, a peste negra ou peste bubônica, que na Idade Média dizimou 1/3 da população europeia. A pandemia é uma infecção que se alastra e acomete uma boa parte da população do mundo inteiro. No século XX, o vírus influenza foi o principal causador de pandemias. A primeira e mais grave foi a gripe espanhola, que entre 1918 e 1919 vitimou fatalmente entre 40 e 50 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 65% da população brasileira adoeceu. Só no Rio de Janeiro foram registradas cerca de 14 mil mortes. A gripe espanhola ela foi também um influenza que veio do suíno, mas ela não tem a mesma estrutura dessa, essa é novidade mesmo. Entre 1957 e 1958, a gripe asiática foi responsável pela morte de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Na verdade, a gente tem o influenza, que é o nome do vírus, né, causador da famosa gripe, e a gente tem o tipo A, B e C. O tipo A, que é o mais normalmente acometido nas surtos de epidemia, nas pandemias, a gripe espanhola, a gripe asiática, que historicamente você vai levantar, você vai ver grandes momentos mundiais de acometimento de pessoas por causa de gripe. Nos anos de 1968 e 69, um outro tipo de gripe, também causada por uma mutação do influenza A gripe de Hong Kong, matou entre 1 e 3 milhões de pessoas no planeta. A repetição de pandemias causadas pelo influenza A fez com que a ciência estudasse esse vírus mais de perto, o que resultou na descoberta de que as grandes epidemias causadas por ele são cíclicas. É o ciclo do vírus, né? Ele existe num processo de períodos de acalmia em que você tem controle, depois tem períodos em que ele aumenta o seu potencial de infectividade, você tem um alastramento na comunidade. E agora a gente vivendo numa era globalizada em que as viagens são muito facilitadas, né? Então a pessoa viaja daqui para o outro lado do mundo, em algumas horas ela está levando com ela um vírus e aí ela vai chegar num outro lugar e vai poder disseminar esse vírus, principalmente vírus de disseminação respiratória, muito fácil, né? Você espirra, você tosse, você toca nos objetos, você está disseminando esse vírus. A primeira grande epidemia deste século, causada pelo influenza A, foi a doença respiratória viral SARS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como gripe aviária, que surgiu em 2003. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um total de 8.098 pessoas ficaram doentes no mundo, das quais 774 morreram. A epidemia foi controlada no mesmo ano. Pandemias catastróficas que acometem populações inteiras são um prato cheio no universo ficcional do cinema e da literatura. Em nossas dicas de hoje, 2 sucessos de bilheteria e um best-seller que tratam do nosso tema. Confira! Em Eu Sou a Lenda, Will Smith é o único ser humano que não foi infectado por uma doença que tomou o mundo. Na história, a ilha de Manhattan foi fechada para o resto do país e seus habitantes se transformaram em uma espécie de zumbis que só saem à noite. Will Smith interpreta um cientista que tenta a todo custo encontrar uma cura para a doença e assim salvar a humanidade. O filme conta com a presença da atriz brasileira Alice Braga. Quem é você? What's the matter? I can't see. What? Baseado no livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira foi dirigido pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles, de Cidade de Deus.
A história fala de uma estranha cegueira que toma conta aos poucos de toda a população, exceto a personagem de Julianne Moore. Os cegos são afastados do resto da população ainda não infectada e passam a se comportar de forma bárbara e violenta. We're obviously all alone here, okay? We're on our own. Para entender melhor o enredo adaptado para o cinema, nossa dica de leitura é do livro que deu origem ao filme. Em Ensaio sobre a Cegueira, o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago relata uma estranha cegueira que toma conta de repente de toda a população. A única personagem não atingida pela enigmática doença vira uma testemunha ocular das ações bárbaras e degradantes dos infectados. O Assunto É está terminando. Se você quiser sugerir algum tema ou fazer alguma observação, entre em contato comigo pelo e-mail dupaulino@puc-campinas.edu.br. Esta edição também pode ser assistida e comentada na página da TV PUC Campinas no YouTube, em www.youtube.com.br/TV PUC Campinas. Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!